Graça e paz, irmãos. Estamos gratos nessa noite, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, para louvar e bendizer ao seu santo nome. Nós somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós, E é um grande privilégio estarmos aqui essa noite. Pedir para os irmãos colocarem de pé, para estar louvando ao Senhor neste momento. Fazer primeiramente uma oração de gratidão a Deus, porque é uma grande oportunidade, irmãos, que nós temos que estar aqui. E pedir que o Senhor venha estar limpando o nosso coração e recebendo a nossa adoração essa noite. Pai de amor, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, pois o Senhor é bom, Pai. E as tuas misericórdias têm se renovado sobre nós, ó Deus, a cada dia. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que temos, ó Deus, de estarmos aqui reunidos, ó Deus, como igreja, como corpo de Cristo, ó Deus, para prestar um culto de louvor e gratidão ao Senhor. Ó Pai, recebe, Pai, o nosso louvor esta noite. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, pois só o Senhor é digno, ó Pai, de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, ó Pai. Continue conosco, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, estar cheios da Tua presença, sentir o Senhor falando aos nossos corações. Ó Pai, nós te clamamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, e cantar o cântico que fala que o Senhor, Ele está conosco em todo o tempo. Hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja para adorarmos ao nosso Deus. Mas um dia nós estaremos lá na glória, adorando ao Senhor face a face. Isso que nos alegra o coração. Nós sabemos que o Senhor está conosco, mas nos dias nós estaremos lá junto com Ele na glória. Louvemos e adoremos ao Senhor. Se te verei, rodeado de poder, todo meu temor se vai com a luz do teu amor, onde eu posso encontrar tua eterna paz, Senhor, onde flui a adoração e as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a ti, Senhor, sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, pra teu nome exaltar. Sei que um dia chegará, onde reina eterna paz, não há guerras nem temor. Levantamos nossa voz a ti, Senhor, sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás.
Glória a Deus, aleluia. Vamos ler o texto bíblico que está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 17 e 18. O texto diz: Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Vamos ler novamente, irmãos? Vamos ler todos juntos. Coloca de novo, Jéssica, por favor. Vamos lá? Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, ele é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Glória a Deus. Jesus é o centro de tudo que há. Louvemos, irmãos. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro das nossas vidas. E Jesus é o centro da igreja. Se Jesus estiver no centro, não tem como não dar certo, né? Jesus no centro da nossa vida, nós vamos ter o privilégio de louvar, como nós cantamos agora. Louvar na glória, face a face com o nosso Deus. Louvemos, irmãos, e adoremos ao nosso Deus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, tu és o centro, e tudo aponta para ti, Jesus. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser, meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, e tudo
seja o centro e todo o meu ser mostre quem Tu és. Que possamos refletir Cristo, irmãos. Que possamos refletir a luz de Cristo. O Senhor é bom. Vamos continuar adorando ao Deus, falando: Senhor, Tu és bom. As Tuas misericórdias têm se renovado sobre nós. As Tuas misericórdias não sem fim. A Tua bondade é para sempre. Louvemos. E neste momento os irmãos trouxeram dízimos e ofertas. Também pode estar colocando aqui, dedicando no altar. Vamos estar adorando. Todos os povos
essa bondade do nosso Deus. Nós estamos preparados para um momento de intercessão. E antes deste momento, vamos estar louvando aquele canto que diz: o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui operando nos corações. E onde o Espírito de Deus está, a cura, a restauração. Se você está com o coração aflito por algum motivo, entrega nas mãos do Senhor. Ore ao Senhor neste momento, entregando, confiando que o Espírito de Deus está aqui, meus irmãos. E não há impossível para o nosso Deus. Entrega o seu coração para o Senhor neste momento. E louvemos, confiantes, que o Espírito de Deus está operando nas nossas vidas.
pode estar vindo aqui nesse momento, fazer um momento de intercessão. Amém. Você que tem uma causa, irmãos, algo para colocar diante do Senhor, eu convido para vir aqui à frente, para nós estarmos conversando com aquele que pode fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Pai, aqui estamos nós, dando um passo de fé em direção ao Senhor, crendo que Tu és o único que pode nos socorrer, crendo que Tu és o único que pode nos ajudar. O Senhor é testemunha de tudo aquilo que já fizemos, a ajuda que procuramos e não conseguimos, ó Deus, uma resposta. Tu tens nos visto, o Senhor sabe o que se passa em nosso coração, em nossa mente, e estamos aqui, ó Deus, nos rendendo ao Senhor. Tu és o único que pode, ó Deus, agir em nosso favor. Coloco os casais da nossa igreja em Tuas mãos, cada família aqui representada em Tuas mãos, os que estão em casa também, ó Pai, nesse momento, orando conosco, esses lares, ó Deus, essas vidas, colocamos também em Tuas mãos. Ó Pai, estamos vivendo um tempo muito diferente, Senhor. Muita maldade, Senhor, no coração do ser humano. Para muitos a vida não tem mais nenhum valor. E como igreja não aceitamos essa situação. Nós Te pedimos, Espírito Santo, para que Tu venhas nos despertar, para que Tu venhas nos colocar na posição que o Senhor quer que a Tua igreja esteja, pois governo não muda a história, a vida de ninguém, de nenhuma rua, comunidade, localidade. Igreja também não muda, não transforma a vida de ninguém. O Senhor sabe a quantidade de igrejas que há nos bairros, e o bairro continua do mesmo jeito, o município do mesmo jeito, o estado do mesmo jeito, a nação do mesmo jeito. Sabemos que Tu és o único, Senhor Jesus, que pode mudar a história do ser humano. Aqui estamos nós pedindo-Te, ó Deus, perdão. Perdoa-nos, Senhor, por falharmos, por não cumprirmos com a missão, apresentando o Evangelho, que é o poder de Deus para aquele que crê, apresentando o Senhor Jesus, o único que pode libertar, curar, restaurar, transformar, salvar, colocar um novo cântico nos lábios do ser humano, mudando, transformando vidas. Perdoa-nos, Senhor, porque nós temos pecado, cometido o pecado da omissão. Pedimos-Te, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Clamamos ao Senhor, Espírito Santo, para que nos desperte, para que nos levante, que a segunda igreja batista em Barra Mansa faça diferença aqui neste lugar, que possamos, ó Deus, abordar pessoas em torno da nossa igreja, em volta da nossa casa, para falar-lhes, ó Deus, a respeito do Senhor Jesus, para apresentar o Senhor Jesus, para convidá-los a conhecerem o Senhor Jesus, a virem à igreja para cultuar, adorar o Senhor Jesus, pois Tu és o único que pode mudar a vida de um homem, de uma mulher, de um casal, de uma família, de uma igreja, de uma comunidade, localidade, bairro, município, estado, nação. Tu és o único que pode fazer esta obra. Somos testemunhas do que o Senhor é capaz de fazer. Não há nada impossível para o Senhor. Como igreja, Pai, nós Te suplicamos, coloca por terra toda a autoridade das trevas, coloca por terra todo o poder das trevas, coloca por terra todas as hostes espirituais da maldade por terra,
coloca por terra o poder das trevas em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, faça-nos ousados aqui neste lugar, Senhor Deus, que a tua palavra seja o que ela é, de fato, verdade em nossa boca, Senhor, e prepare o coração das pessoas que a ouvirão através de nós, que a tua palavra não volte vazia, mas faça somente aquilo que é do teu agrado. Olha para o coração dos irmãos que estão clamando ao Senhor, entra com providências, ó Deus, em nome de Jesus. Olha para aqueles que estão dando graças ao Senhor pelas bênçãos recebidas de Ti, ó Deus. Usa de misericórdia, Senhor, e faça-nos, ó Deus, instrumentos em Tuas mãos, ó Deus, aqui neste lugar. Visita os púlpitos das igrejas aqui na região, Senhor. Usa de misericórdia e fala com o teu povo, desperta o teu povo para cumprirmos com o ID e fazermos discípulos em todas as nações, em todos os lugares, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor está em seu santo templo, então cale-se diante dele toda a terra. Que haja reverência, não por causa de nós, mas por causa da tua presença. Confunda os nossos inimigos, emudeça, ensurdeça, cega os nossos inimigos, que nada, ninguém nos perturbe, nos incomode, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Retira os obstáculos à frente da nossa igreja, que impede as pessoas de entrarem neste lugar, que o Espírito do Senhor esteja trabalhando nestas vidas, trazendo-as para o nosso meio, e aqui entrando, que elas sejam envolvidas pela presença do bendito Espírito do Senhor, que o Senhor inicie uma grandiosa obra nestas vidas, que o Senhor dê continuidade na obra que o Senhor mesmo vai iniciar nestas vidas, assim como o Senhor está agindo em cada um de nós. Receba o louvor e a adoração do teu povo. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas, as ofertas das janelas, as ofertas da ação social. Sei com as nossas crianças, os professores, ó Pai, e sei com todos aqueles que estarão aqui neste lugar, ó Pai. Fala-nos, ó Deus, dá-nos o privilégio de ouvirmos a tua voz. É a oração que a tua igreja faz, no precioso e poderoso nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus Cristo, meus irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Todos encontraram em João, capítulo 8, o verso 12. Verso 12. Diz assim: de novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que o Senhor abençoe a leitura da santa e bendita palavra. Vamos orar, pedindo para que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente, que as trevas sejam dissipadas em nosso coração, em nosso meio, em nossa vida, em nossa igreja, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra é a verdade. Pai, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Pai, a tua palavra não volta vazia, mas faz somente aquilo que é do teu agrado. Pai, aqui estamos nós,
desejosos por ouvir a tua voz. Por misericórdia, ilumina-nos nesta noite, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para compreendermos a tua palavra, em nome de Jesus. Repreenda todas as vozes contrárias à do bendito Espírito do Senhor, cativa a nossa mente ao teu trono de graça e glória. Que nada, ninguém nos perturbe, nos incomode, nos atrapalhe nesta noite. É a oração que o teu povo, a tua igreja faz, em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, João capítulo 8, verso 12 diz, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E o tema é o que está aqui, irmãos: cresça na graça e no conhecimento de Jesus. Nós precisamos crescer no conhecimento de Jesus. Daniel diz que o povo que conhece o Senhor, o seu Deus, em seu nome fará proezas, em seu nome fará maravilhas. Cada vez que eu conheço um pouco mais a respeito do meu Deus, do meu Senhor, do meu Remidor, do meu Redentor, eu posso ter a certeza absoluta de que estou crescendo no conhecimento do Senhor Jesus, e a minha vida, irmão, será transformada, porque eu estou me aproximando daquele que iniciou uma grandiosa obra dentro do meu coração. Cresça no conhecimento de Jesus. Mas a pergunta é: quem é Jesus? Quando você lê o capítulo 6 de João, você observa que o próprio Senhor Jesus Cristo se apresentou ao povo como o pão da vida, o único que pode alimentar a alma sedenta do ser humano. Igreja não sustenta ninguém, igreja não faz com que pessoas permaneçam firmes na presença de Deus. O único que pode alimentar o homem, o ser humano, fazendo com que ele permaneça firme diante de Deus, é o pão da vida. Por isso que é necessário você se alimentar da palavra de Deus. Por isso que é importante você comungar com o Senhor, tendo comunhão com o Senhor, todos os dias fazendo a sua devocional, todos os dias você orando sem cessar, para que você possa estar sempre diante do Senhor, o seu Deus, recebendo orientações da parte dEle, como se deve viver a vida cristã, a vida com Cristo Jesus. Quando você lê ali o capítulo 7, irmãos, você observa que Jesus se apresenta como a água da vida, o único que pode matar a sede na alma do homem, da mulher, é Jesus Cristo. E o texto que acabamos de ler, irmãos, aqui Jesus se apresenta como a luz do mundo. Você já ficou em um lugar onde acabou de repente a energia e você não teve nenhum isqueiro, nenhum fósforo, onde você não teve nenhuma vela, onde você começou a tentar apalpar, tentar colocar as mãos em alguma coisa com medo de tropeçar, com medo de cair? É terrível, não é? É ruim ou não é? Mas quando você encontra um isqueiro, um fósforo, ou acende uma vela, irmãos, aquela faísca, aquela fagulha, aquela luz pequenina, parece que ela se agiganta, dissipando as trevas, em alguns corações produzindo até paz, porque há pessoas que têm medo da escuridão.
Assim como o sol oferece luz, oferece calor, oferece vida ao mundo natural, Jesus Cristo, irmãos, as proporciona, fornece ao mundo espiritual. E sem a luz do sol, o que existe são trevas, o que existe é insegurança, o que existe é perigo. Assim também é a vida sem Jesus, que é a luz do mundo. É só nós olharmos o bairro onde nós moramos, o município onde nós moramos, e vermos as barbáries que estão acontecendo. São pessoas que estão nas trevas, são pessoas que não sabem para onde ir, e nas trevas você tem medo, qualquer barulho te assusta. Nas trevas você tem medo de se deparar com alguém que possa lhe fazer algum mal. Assim são as pessoas que estão vivendo nesse mundo. Elas estão vivendo em trevas, elas estão vivendo nas trevas. O texto que acabamos de ler diz que Jesus é a luz do mundo. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho a este mundo para quê? Para tirar o homem das trevas e transportá-lo para a maravilhosa luz de Jesus, o único que pode mudar a história deste bairro, do bairro onde você mora, do nosso município, do nosso estado, da nossa nação. Não é igreja, porque se fosse igreja, os bairros seriam outra coisa, e não é. A quantidade de igreja que existe, não é o governo. Às vezes brigamos, discutimos entre nós, defendendo uma bandeira política, perdemos a amizade com um familiar, com um ente querido, e não vemos nenhuma luz no final do túnel, pois o único que pode transformar aquele homem, aquela mulher, as trevas daquele coração, tirando ele das trevas, transportando para a maravilhosa luz, é o Senhor Jesus. E é imprescindível, irmãos, hoje, nesses últimos dias, nós anunciarmos Jesus Cristo, o único que pode mudar a história de um homem, o único que pode mudar a história de uma mulher. Na época de Jesus, irmãos, a própria liderança religiosa estava vivendo nas trevas, porque a lei determinava que 2 pessoas envolvidas no adultério fossem apedrejadas. Lendo Levíticos capítulo 20, verso 10, lendo Deuteronômio capítulo 22, versículo 22, ali diz, irmãos, que o homem, a mulher, quando eles fossem pegos no ato de adultério, eles deveriam morrer, os 2. Então os líderes religiosos daqui, eles estavam em trevas, pois não levaram o homem, levaram somente aquela mulher. Os líderes estavam usando aquela mulher, irmãos, como uma cilada, como uma armadilha, tentando enganar o Senhor Jesus. Observe ali o versículo de número 3 do capítulo 8, que nos diz assim, até o 6, a primeira parte. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em ato de adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas, e o Senhor o que tem a dizer? Verso 6, eles diziam isso tentando, para terem de que o acusar. Assim são os religiosos, irmãos. Muitos os que estão dentro das igrejas e até ocupando os púlpitos das igrejas. A intenção deles não é de apresentar o Senhor Jesus, não é de levar o povo a conhecer mais o Senhor Jesus, de adorar o Senhor Jesus. A intenção desses homens, dessas mulheres, é de fazer alguma armadilha para que tenha algo para levantar em relação à vida de terceiros, à vida de alguém. Infelizmente as igrejas estão assim.
Se Jesus dissesse que a mulher não deveria ser apedrejada, acusariam-no de violar a lei de Moisés, mas se os incentivasse a aplicar a pena, poderiam queixar-se aos romanos que não permitiam que os judeus efetuassem execuções. João capítulo 18, versículo 31. Os romanos haviam proibido deles tirarem a vida de alguém, tirarem a vida do próximo, tirarem a vida de pessoas. E quando você lê aqui o versículo de número 7, irmãos, aqui uma afirmação muito significativa, aqui uma afirmação muito importante a respeito do julgamento, a respeito de julgar as outras pessoas. O verso diz: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Aqueles líderes religiosos, irmãos, que estavam em trevas, nenhum deles tinha condições de fazer um julgamento, porque não eram puros, eram impuros. Eram pessoas que, ao apontar o pecado do próximo, eles também estavam com o coração cheio de pecado. Mas, ao dizer que somente uma pessoa sem pecado poderia tirar a primeira pedra, ele mostrou a importância da compaixão. O Senhor Jesus Cristo queria que eles, ao invés de estarem apontando o dedo, mostrando o pecado daquela mulher, mostrando o pecado do próximo, eles pudessem usar de misericórdia, se colocando no lugar do próximo, tendo empatia para com aquele que pecou, para com aquele que errou, usando de compaixão. Nós precisamos, irmãos, sofrer com aqueles que estão sofrendo. Pedro, na segunda carta, ele diz que cada um é servo daquilo que o domina. Quem já foi escravo do pecado sabe o quão difícil é se libertar do pecado, irmãos. Não é sem vergonhice aquele que continua preso à bebida. Não é sem vergonhice alguma aquele que continua sendo escravo da drogadição. Não é sem vergonhice alguma na vida daqueles que estão presos à jogatina. Não é. Porque aquele que já foi prisioneiro do pecado, bate um desejo dentro de nós, de nos satisfazer, mesmo que seja momentaneamente, enquanto nós não praticamos aquele pecado, irmãos, há algo dentro de nós que não nos deixa em paz. Só quem já foi prisioneiro do pecado sabe o que eu estou falando aqui agora. Porque é uma luta da carne, o velho homem. O velho homem, irmãos, ele não quer perder o seu lugar. O velho homem, ele quer continuar controlando. O velho homem, ele quer continuar se amostrando, se aparecendo. O velho homem, ele não quer perder o seu lugar, irmãos, a sua posição. É uma luta que muitas pessoas dentro da igreja estão enfrentando. Aqueles que estão querendo vir à igreja estão enfrentando. É uma luta, irmãos, que para mim vai continuar, se Deus permitir, até o 112. A luta continua, da carne contra o espírito. O próprio Senhor Jesus Cristo, certa feita, disse que o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está preparado, mas a carne, ela está inclinada, como Paulo disse à igreja, ali em Gálatas, irmãos, a nossa carne está inclinada ao pecado. A preguiça é um pecado. O desânimo é um pecado. A ansiedade também é um pecado. Porque você demonstra não ter confiança no Deus Criador dos céus e da terra. Porque Ele mesmo disse: não vos preocupeis por coisa alguma. Não vos preocupeis com o que haveis de comer, beber, vestir. Os pagãos pensam nessas coisas, buscam essas coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, a sua vontade, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você que luta contra a ansiedade, você precisa se aproximar mais da luz, você precisa se aproximar mais de Deus, fazendo dele o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu porto seguro, a sua torre forte. Porque naquele período não havia os medicamentos que existem hoje em dia, que entorpecem, anestesiam alguns,
Aí todo dia você fica na dependência de algo que não muda nada. Já experimentou Jesus? Experimenta. Porque eu luto contra a ansiedade. Se eu não buscar ao Senhor, se eu não orar ao Senhor, se eu não consagrar a minha vida ao Senhor, a ansiedade vai controlar no meu coração. A depressão vai controlar o meu coração. Há casos e casos, eu sei. Mas muitas vezes, irmãos, a ansiedade está dominando, a depressão está dominando, porque nós não temos comunhão com Deus, nós não temos o bom hábito de começar o dia, a semana, amanhã, na presença de Deus, nos colocando diante do Senhor, colocando os nossos afazeres na presença do Senhor, tudo aquilo que vamos fazer, irmãos, nós não confiamos aos cuidados de Deus, não buscamos verdadeiramente a presença do Senhor, o nosso Deus. E Jesus Cristo, irmãos, Ele mostrou aqui, de acordo com o versículo 7, a importância da compaixão e a importância do perdão. Uma pergunta, meu irmão e minha irmã: quando os outros são surpreendidos, ou quando alguém é apanhado em algum pecado, você é rápido para julgar? Seja honesto. Somos, irmãos, rápidos para julgar. Eu sabia que para ele não tinha mais jeito. Levou para a clínica à toa. Eu sabia que não tinha mais jeito. Olhem, investi o meu tempo à toa. Eu sabia que não tinha mais jeito. Eu procurei ajudar, fazendo melhor, e olha como ele está. Infelizmente nós somos assim. Nós julgamos, nós apontamos o dedo, nós criticamos, nós somos rápidos para julgar as pessoas. E fazer isso, irmãos, é agir como se nunca tivesse pecado. Quem anda julgando os outros, apontando o pecado dos outros, é como se ele nunca tivesse cometido nenhum pecado, é como se ele não pecasse. E o próprio João, escrevendo uma de suas cartas, ele disse: aquele que diz que não peca, chama Deus de mentiroso. E em Romanos, Paulo também diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós pecamos, irmãos. Nós pecamos. Talvez estamos tendo a mesma atitude, o mesmo comportamento, fazendo as mesmas coisas que eles estão fazendo, mas nós estamos cometendo algum tipo de pecado. E eu creio que o pecado que os cristãos mais cometem é o pecado da omissão. Pois sabemos que a resposta está em Jesus, sabemos que Jesus Cristo é o único que pode mudar a história de um homem, de uma mulher, de um casal, de uma família, de uma comunidade, e nós não anunciamos, nós não proclamamos. Estamos cometendo pecado de omissão, omitindo a verdade. Como o irmão Cláudio colocou hoje no grupo da igreja, né? Algumas pessoas que estavam numa condução e de repente alguém ouviu falar de algo que estava acontecendo dentro da igreja, e aquela pessoa se interessou em querer ir à igreja, conhecer a igreja. Creio que muitas pessoas estão aqui em torno de nós, elas estão cansadas de ouvir falar de igreja, elas estão cansadas de ouvir convites que foram feitos a elas para virem à igreja. Que tal nós mudarmos o disco? Convidando essas pessoas para vir a Jesus, convidando essas pessoas para conhecer o Senhor Jesus, convidando essas pessoas para estudarem a palavra de Deus, para se aproximarem um pouco mais do Senhor Jesus. Que tal nós mudarmos um pouquinho a nossa atitude? O convite que estamos fazendo, irmãos, porque quando nós lemos a Bíblia, todas as pessoas que foram a Jesus, elas não foram mais as mesmas. A vida foi transformada, porque elas foram na pessoa certa. O coração delas depositaram a esperança, a confiança somente nele, e ele nunca decepcionou, frustrou ninguém. A Bíblia está repleta de exemplos, irmãos. Por isso que eu e você precisamos apresentar Jesus Cristo a elas, lançar as responsabilidades, irmãos, nas mãos de Jesus Cristo, porque Ele, quando age, ninguém pode impedir, e eu e você somos testemunhas daquilo que Jesus Cristo é capaz de fazer.
Julgar, irmãos, é uma atribuição somente de Deus, uma prerrogativa somente de Deus. Somente Ele tem o direito de julgar. O nosso papel é mostrar perdão, o nosso papel é mostrar compaixão. E às vezes não somos compassivos, porque nós pensamos algo e queremos que as coisas sejam feitas de acordo com aquilo que nós pensamos, contrariando aquilo que o profeta Isaías disse certa feita. Ele falou que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Então, se você tem usado o seu pensamento para apontar o dedo para alguém, para acusar alguém, pense naquilo que a palavra de Deus diz e confesse o seu pecado ao Senhor, dizendo a Ele: Pai, eu estou criticando, eu estou julgando, eu estou falando de coisas que eu não conheço, me perdoa. Se o Senhor diz que pode libertar, liberta-o. Se o Senhor diz que pode restaurar, restaura-o. Se o Senhor diz que pode transformar, transforma-o. Se o Senhor diz que pode salvar, salva-o, ó Deus. Nós precisamos confessar os nossos pecados, porque estamos duvidando do Senhor, irmãos. Porque Ele pode todas as coisas. Certa feita Ele perguntou: haveria alguma coisa difícil para eu fazer? Nada é impossível para Deus, pois Ele pode todas as coisas, e agindo o Senhor, quem impedirá? A luz chegou para aquela mulher. Observe ali o versículo 10 e 11 que nos dizem assim: então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Meu irmão, se Jesus não condena ninguém, porque eu e você vamos continuar condenando as pessoas? Quem te colocou como juiz? Tu que julgas, fazes o mesmo. Que isso, pastor? Eu não cometo o pecado que eles estão cometendo. Você precisa se lembrar que pecado é pecado. Não há pecadinho, não há pecadão. O seu pecado não é maior ou menor que o pecado que ele ou ela está cometendo. O próprio Isaías disse no capítulo 59, verso 2, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o Senhor, o nosso Deus. Precisamos entender, irmãos, e crer, confiar de que Jesus Cristo está pronto a perdoar qualquer pecado em nossa vida. O sangue de Jesus é tão poderoso, é tão precioso, que além de nos perdoar, além de nos lavar, além de nos purificar, o sangue de Jesus nos justifica. E todos aqueles que foram perdoados pelo sangue de Jesus, foram lavados pelo sangue de Jesus, tem paz no coração, e cumpre-se na vida dele Romanos capítulo 8, versículo 1, onde o texto bíblico diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Condenação há para aqueles que estão na igreja, condenação há para aqueles que somente se batizaram, condenação há para aqueles que somente carregam a Bíblia, mas para aqueles que fizeram de Jesus o seu único, suficiente Senhor e Salvador de sua vida, eles se arrependeram, eles confessaram seus pecados, eles foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus, e nenhuma acusação há para esses que confiam no sacrifício que Cristo fez naquela cruz do Calvário. A confissão e o arrependimento demonstram uma mudança de coração. Ele disse à mulher: vá e não peques mais. Com a ajuda de Deus, irmãos, podemos aceitar o perdão de Cristo e deixar os maus procedimentos, as más atitudes, o mau comportamento. Nós podemos, irmãos, dizer aquilo que Paulo disse: agora uma coisa eu faço, esqueço-me do que ficou para trás e prossigo para o alvo. A vida com Cristo, irmãos, é crescimento. A igreja ali em Filipos, o próprio Paulo havia dito que efetuai a vossa salvação, desenvolvei a vossa salvação
O Senhor já nos salvou, nos salvou. O que eu preciso fazer para efetuar, para desenvolver a minha salvação? Eu preciso estar sempre com o meu coração limpo. Para que o meu coração esteja limpo, eu preciso ler a palavra, porque vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Eu preciso ler a palavra, porque a palavra é água, ela lava, limpa, purifica a nossa mente, restaura os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Eu preciso acreditar, irmãos, de que além de ser lavado, purificado pela palavra, o próprio Espírito de Deus, Ele me mostra os pecados, irmãos, que há um tempo eu não tinha noção de que nem pecado eles eram. E há muitas coisas que nós fazemos, irmãos, que a minha consciência não me acusa, então eu estou bem. Leia a Bíblia. Porque é através da palavra que o Espírito Santo vai mostrar a realidade de quem somos e o que somos. Leia a Bíblia. É através da leitura da palavra que o Espírito Santo, irmãos, ele começa a ministrar dentro de cada um de nós as nossas falhas, os nossos erros, os nossos acertos. Porque Ele é Deus e Ele não faz nada pela metade. Ele é fiel. É só lermos a Bíblia e vermos como era a vida de Tiago, como era a vida de João, como era a vida de Pedro, como era a vida de Saulo de Tarso, como era a vida de Cornélio, a sua família, como era a vida daquela Maria Madalena, como era a vida daquela mulher samaritana, como era a vida de Moisés, como era a vida, irmãos, de Josué, como era a vida de Davi, como era a vida de Sansão. É só ler a Bíblia. E quando você olha para esses homens, principalmente ali a galeria dos heróis da fé, e vê o que tipo de homem que eles eram, o tipo de pecado que eles cometiam, mas a partir do momento que tinham comunhão com Deus, a vida deles foram transformadas, onde o próprio capítulo 11 de Hebreus diz que homens como eles não deveriam colocar as plantas dos pés neste mundo. Pecadores como nós. Mas havia algo diferente. Havia algo, irmãos, dentro deles, de todos eles, que eu acredito que precisamos ter em nossa vida também. É aquele desejo de querer viver de uma forma que agrade a Deus. É aquele desejo, irmãos, de querer lutar contra o pecado, dizer não contra o pecado, dizer não à nossa carne, dizer não ao nosso mundo, resistir ao diabo. É aquele desejo de querer se entregar, se envolver, se aproximar de Deus cada vez mais. Eles tinham esse desejo. Eles reconheciam os seus erros, as suas falhas, irmãos, quando pecavam diante de Deus. O próprio profeta Isaías disse: Senhor, tenha misericórdia e compaixão de mim, pecador. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o santo, 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 santo. Os meus olhos viram o rei. Homens pecadores como nós, mas que estavam sensíveis, querendo somente a vontade de Deus para a vida deles, querendo somente que a vontade do Senhor prevalecesse na vida deles e vivessem para a glória do nome de Jesus. E frente a esta realidade, irmãos, Jesus no verso 12, ele declarou: eu sou a luz do mundo. O mundo está em trevas, irmãos. Em torno aqui, alguns estão vivendo em trevas. Onde eu moro, alguns estão vivendo em trevas.
Deus quer que você seja fortalecido, alimentado pela palavra dele aqui neste lugar, mas quer que você saia das quatro paredes para dizer ao povo de que existe um Deus, de que existe alguém que pode mudar a história, que pode transformar a vida. Jesus Cristo mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, o único que pode libertar os meus amigos, colegas, vizinhos da prisão do pecado que está atormentando a vida deles. É Jesus, irmãos. Assim como Jesus agiu na vida daquela mulher que foi pega num ato de adultério, estava vivendo em trevas. Os líderes religiosos também estavam vivendo em trevas, por isso que eles estavam fazendo algo, tentando pegar Jesus. Eles não se importavam com o ser humano, eles não se importavam em cumprir com a palavra. A intenção deles era pegar alguém, era acusar alguém, era derrubar alguém. Há muitos dentro da igreja assim também, com essa intenção carnal, maligna, preparando os seus planos. Eu vou derrubar fulano, eu vou derrubar aquele pastor, eu vou derrubar aquele Beltrano, eu vou derrubar aquele casal, eu vou derrubar aquela família. Há muitos que estão vivendo assim. Mas onde estão aqueles que nasceram de novo? Onde estão aqueles que são realmente filhos de Deus? Onde estão aqueles, irmãos, o remanescente? Como vimos hoje pela manhã, Paulo entendeu que a sua partida estava próxima, mas ele delegou, ele passou para Timóteo tudo aquilo que o Senhor havia dado a ele para fazer. Ele incumbiu Timóteo de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho, e Timóteo assim o fez. Tito também, Priscila e Áquila também, Cláudia, Lino também fizeram, Trifena, Trifosa também fizeram. Muitos homens anunciaram, pregaram, falaram, e o evangelho chegou a nós, porque alguém foi fiel ao chamado que Deus fez a ele. Olha a nossa geração, irmãos. Olha essa geração, você vai no cemitério, de 15, menos de 30, morrendo. Daqui a 10 anos, esses de 15 que poderiam ser jovens, não teremos mais. Esses de 25, 30 que poderiam ser adultos, não os teremos mais. Idosos e crianças. Isso é coisa do diabo, irmãos, que veio para matar, que veio para destruir, que veio para acabar com o ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E eu e você temos a resposta, eu e você temos a luz do mundo, eu e você temos alguém que podemos proclamar, que podemos anunciar, eles dando crédito em nossa palavra, que é a palavra de Deus saindo dos nossos lábios. Aquelas vidas serão transformadas pelo Senhor, o nosso Deus. Eu sou a luz do mundo, verso 12, Jesus Cristo declarou. A vida envolve um conflito entre Deus, que é bom, e os poderes do mal. As trevas estão agindo, irmãos. Paulo mesmo escrevendo aos Efésios, ele disse: olha, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, a nossa luta é contra os principados, potestades, é contra as autoridades, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. As nossas armas não são carnais, elas são espirituais. É oração, é consagração de vida, é louvor, é leitura da palavra, é proclamar a palavra, é estudar a palavra, é viver conforme aquilo que você está recebendo da palavra de Deus. É isso que Deus quer que a sua igreja faça, irmãos. É isso que Deus quer que você faça, que eu faça, que façamos aqui neste lugar. O mal são as trevas que impedem que vejamos ou conheçamos o bem. Deus é a fonte de luz que expõe o mal como ele é. Porque quando eu estava no mundo, sendo prisioneiro do pecado e no mundo, para mim era normal. Se o rio está subindo, está descendo, é normal. Tanto fez, tanto faz.
Mas quando Jesus Cristo entra, eu e você somos testemunhas, Ele mostra a nós, irmãos, a nossa pecaminosidade. Ele mostra a nós, irmãos, de que o que fizemos, o que estávamos fazendo, era algo que entristecia o Senhor, que não agradava ao Senhor. Ele mostra a nós, irmãos, de que a Bíblia não é somente mais um livro, a Bíblia é a palavra de Deus. Ele mostra a nós, irmãos, de que o amor dele foi tão gigantesco pela humanidade, que ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz do Calvário. Você passa a ter empatia em relação ao próximo, você não faz mais aquele julgamento, você não tem mais aquela visão que você possuía antes, porque hoje você tem um Espírito do Senhor, e o Espírito de Deus, ele vai mostrando a nós quem é quem. Ele mostra a nós, irmãos, ele revela a cada um de nós. Deus é a fonte de luz que expõe o mal como ele é, e Jesus Cristo, irmãos, é a luz em forma humana que veio para expor o mal no mundo e apontar o caminho para Deus. Por isso que Jesus Cristo, ele é o caminho. E na maioria das vezes apontamos a igreja. A igreja não faz nada por ninguém, irmãos. Se não fosse Jesus em minha vida, se não fosse Jesus em sua vida, a igreja teria nos atrapalhado, irmãos. A igreja teria nos impedido de caminhar, de prosseguir. Mas como os nossos olhos estavam fitos no autor e consumador da nossa fé, estávamos mirando no autor e consumador da nossa fé, nada nos impediu de caminharmos com Cristo, olhando para Cristo. A igreja, irmãos, alguns tentaram parar. Lembra do que nós cantamos aqui? O Coliseu não parou a igreja, os fofoqueiros não pararam a igreja, aqueles que se levantaram contra nós não nos pararam. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por quê? Porque ele é fiel. Se ele começou uma grandiosa obra em nossa vida, ele vai continuar. Por isso que Jesus Cristo tem que ser o centro da nossa atenção, como cantamos aqui, irmãos. Enquanto a gente estava cantando, estava pensando um pouquinho na letra, falei, Senhor, e orando, Senhor, não permita que sejam somente palavras, mas que seja a nossa vida, que seja a nossa atitude, que seja o nosso comportamento, dia a dia, dentro de casa, na comunidade, no seio do trabalho, onde formos, onde estivermos, que possamos viver, para que as pessoas possam querer te conhecer, para que elas sejam atraídas a ti, ó Deus. Tem que ser o nosso desejo, irmãos. Queremos viver conforme a vontade de Deus, fazendo somente a vontade de Deus. Jesus traz a presença, a proteção e a direção de Deus. Uma outra pergunta que eu faço a você é a seguinte: Jesus é a luz do seu mundo. Como é que está o seu mundo? Como é que está o seu casamento? Como é que está a sua família? Como é que está a sua vida? Uma confusão, trevas, seu local de serviço, o seu coração, a sua mente. Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas e nos transportou para a maravilhosa luz do seu Filho amado Jesus. Nós precisamos crer, entender, irmãos, e pedir para que o Senhor dê continuidade na obra que Ele iniciou em nossa vida, porque o inimigo, ele não vai deixar-nos escapar. Fácil não, irmãos. Ele vai lançar os seus dardos, as suas setas. Ele vai preparar as suas ferramentas para de alguma forma tentar nos atingir, nos paralisar, tentar nos impedir de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós precisamos crer, irmãos, e conhecer Jesus como a luz do mundo. Ele é a luz que entrou dentro do nosso coração e está mudando, está transformando a nossa vida, está transformando o nosso coração, está transformando a nossa história. Observe o verso 12, ele diz, Jesus Cristo disse assim: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O verbo seguir aqui no grego, irmãos, dá a ideia de um soldado seguindo o seu capitão. Quem já serviu sabe que nós confiamos nos oficiais.
entregamos a nossa vida a um oficial. Jesus Cristo queria que o povo, aqueles que crescem nele, pudessem segui-lo como um soldado segue um capitão. A outra ideia aqui, irmãos, é como um escravo que segue o seu senhor. É só você observar, irmãos, a história, alguns filmes verídicos, como o escravo ele era fiel ao seu senhor, mesmo contrariando algumas coisas, alguns pensamentos que ele possuía, mas ele procurava ser fiel ao seu senhor. Ele procurava ser fiel àquele que o comprou, aquele que era dono dele. E a própria Bíblia diz, irmãos, de que eu e você não fomos comprados com ouro e nem com prata, fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Eu e você temos um valor que não conseguimos dimensionar, não conseguimos entender. Nós somos valorosos para Deus, nós temos um valor imenso para Deus, irmãos. Você tem valor. Você tem um imenso valor para Deus. Jesus disse: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós precisamos entender de que, fazendo Jesus Cristo o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquilo que está escrito em Êxodo, capítulo 13, versos 21 e 22, quando ali diz que os filhos de Israel, quando eles estavam saindo do Egito, daquela escravidão do Egito, Deus, Ele se colocou diante do povo, e durante o dia, Ele era uma nuvem, que dava um frescor, por causa daquele sol, por causa daquele calor, o povo tinha uma sombra, mas a Bíblia diz que durante a noite, o Senhor era a luz que guardava aquele povo, que protegia aquele povo, que aquecia aquele povo. Assim é Jesus dentro do nosso coração, é Ele quem nos guarda, por isso que o maligno não pode nos tocar. Nós não temos a ideia do poderio que há no sangue de Jesus. O sangue de Jesus é precioso e poderoso. Então esse sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou, que me guarda, que me purifica, que me justifica, o sangue de Jesus, irmãos, eu não consigo enxergar, mas eles enxergam. Eu não preciso ver, eu preciso crer. E essas pessoas precisam, irmãos, conhecer Jesus, porque muitas delas estão sendo ameaçadas como eu fui. Se você não depositar a sua confiança somente nele, as ameaças do mundo vão impedir muitos homens, mulheres, de viverem na presença de Cristo Jesus. E finalizando, eu te faço a seguinte pergunta: Jesus Cristo é a luz do seu mundo? Jesus Cristo é a luz em sua vida? Jesus Cristo é a luz em seu casamento? É a luz em sua família? Você crê que Jesus Cristo, sendo a luz em sua vida, em seu casamento, em sua família, por onde você anda, por onde você passa, a luz de Cristo Jesus brilha em sua vida? Você não consegue enxergar, mas crê.
e eles que estão nas trevas também veem, eles que estão nas trevas também enxergam. Então faça de Jesus a verdadeira luz em seu mundo, em sua vida. Peça a Ele: Senhor, confirma a Tua palavra dentro do meu coração. Eu não quero mais viver das experiências, eu não quero mais viver dos achismos, eu não quero mais viver das palavras dos outros. Eu quero viver crendo em Ti, eu quero viver crendo em Tua palavra, eu quero viver crendo em Tuas promessas, eu quero viver conforme o escritor aos Hebreus disse no capítulo 11, versículo 6, ele disse que sem fé é impossível agradá-lo. Eu quero viver por fé. Você quer viver por fé? Então coloque-se de pé e vamos orar em nome de Jesus. Pai, olha para os que se colocaram sobre os pés nesse momento, Senhor. Nós não precisamos ver, porque há muitos irmãos que são cegos e não veem. Nós precisamos apenas crer. Ajuda a nossa incredulidade. Ajuda-nos, ó Deus, a crermos no poder que há no sangue de Jesus, no poder que há no nome de Jesus, na veracidade das palavras do Senhor Jesus. Se Ele diz que é a luz do mundo, o mundo está em trevas. Há pessoas, adolescentes, crianças, jovens, adultos, anciãos, vivendo em trevas. Ele diz que é a luz, então ajuda-nos a proclamarmos, a anunciarmos, a apresentarmos Jesus como a luz que pode tirá-los das trevas, que pode clarear a mente, o entendimento deles, ó Pai, que pode mudar a história, a visão deles em relação a si mesmo, em relação à família, em relação ao próximo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Por favor, o Senhor mesmo disse que todos aqueles que seguem o Senhor não andarão mais em trevas. Pedimos-te, ó Deus, perdão, porque temos o Senhor como nosso Salvador, mas não fizemos ainda do Senhor o nosso Senhor, aquele que comanda, aquele que guia, aquele que controla. Seja o Senhor em nossa vida, da nossa vida, do nosso casamento, da nossa família. Seja o Senhor por onde formos, por onde andarmos. Seja o Senhor, clareia os nossos passos, o nosso caminho. Dá-nos entendimento, ó Pai, das coisas que acontecem conosco, ao nosso redor. Dá-nos, ó Deus, iluminando a nossa mente para repreendermos tudo aquilo que é contrário à Tua palavra, à Tua vontade, o Teu querer para cada um de nós, em nome de Jesus. Assim como o Senhor mostrou, ó Pai, que era a luz e iluminou a vida daquela mulher que foi pega no ato de adultério. Seja a nossa luz, ó Pai, e muda a nossa história também, transforma a nossa história também, transforma a nossa igreja também, Senhor. Aplaca a ira no coração do homem mau, da mulher má, desfaça as obras más dentro desses corações, dos homens maus, das mulheres más, frustra os planos malignos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, emudeça, ensurdeça, cega, confunda todos os nossos inimigos, que nada, ninguém nos perturbe, nos incomode, em nome de Jesus. Guarda-nos, ó Deus, como a menina dos Teus olhos. Guarda a nossa saída deste santuário, Senhor. Guarda a nossa entrada para onde formos, Senhor. Guarda-nos, ó Deus. Livra-nos da queda,
não nos deixes cair em tentação, livra-nos do homem mau, da mulher má, livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que é pedra de tropeço, ó Pai, tudo aquilo que é empecilho, tudo aquilo que é obstáculo, livra-nos do laço do passarinheiro, desfaça as obras dos homens maus, das mulheres más contra nós, por favor, Senhor, faça-nos instrumentos em Tuas mãos, para que, assim como o Senhor se revelou a nós, nos tirando das trevas, nos transportando para a maravilhosa luz de Cristo Jesus, possamos, ó Deus, proclamar as boas novas de salvação aos que moram neste lugar, em torno da nossa casa, em torno da nossa igreja, para que eles sejam também retirados das trevas e transportados para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus que já foi derramado dentro do nosso coração, e que as doces benditas consolações do Espírito do Senhor repousem sobre nós. Guarda a nossa saída deste santuário, guarda a nossa entrada para onde formos, concede a nós uma excelente noite de sono, que possamos deitar, dormir, descansar. Ao despertarmos nesta manhã de segunda-feira, que as misericórdias do Senhor venham se renovar em nossa vida, que Tu venhas, ó Deus, colocar um novo cântico em nossos lábios, que Tu venhas, ó Deus, nos dirigir, nos guiar em toda a verdade, seja a luz em nossa vida e em nosso caminho. É a oração que a Tua igreja faz, no precioso e poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, meus irmãos. O irmão Marlon vai dar um aviso, e depois do aviso, uma oração silenciosa. O culto aqui termina, mas ele continua por onde você for, por onde você andar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite. É uma benção, né? A palavra de Deus hoje, ela veio até de encontro. Hoje a gente, na escola bíblica dominical, falamos, né, do nosso propósito aqui, que é Jesus Cristo, e que a gente, Ele é o nosso foco, né? E a palavra veio para complementar o que nós estudamos hoje na escola bíblica. Quero deixar aqui uns recados, né, dessa semana. Quarta-feira, o culto de oração, né? Você que tem disponibilidade, você, né, que pode vir, venha orar pela igreja, pelo retiro, né, pela volta da escolar, né? As crianças vão começar a estudar. Eu fico lembrando, pô, já vai voltar às aulas. E sábado, às 4h30, nós teremos a reunião de ministério para planejarmos, né, o nosso calendário de 2025. Então, você que faz parte de algum ministério da igreja, né, você que é líder do ministério, e não, às vezes não pode vir, mas mande um representante, né? É importante todo ministério ter um representante participando dessa reunião, porque é juntos, irmãos, que vamos planejar, né, o nosso ano de 2025, o que a igreja vai dar mais atenção, né? O que a igreja mais precisa, o que os ministérios mais precisam, né? E assim a gente vai planejar este ano de 2025 aí, que vai ser uma bênção com certeza. Então, não esqueça, quarta-feira, 16h30, reunião ministerial. Então, você que faz parte do ministério está convidado, e você, líder, está intimado. Sábado, desculpa. Você, líder, está intimado, e você que faz parte do ministério está convidado a participar. Eu só ajudo. Não, você pode ir lá participar da reunião. Gente, e domingo, dia 9, é o quê? Almoço, muito bem. Irmãos, esse almoço é para nos arrecadarmos dinheiro, né, recursos, vamos dizer assim,
para o retiro espiritual, para nós ajudarmos, né, também pessoas que às vezes têm pouca condição. Então, esse dinheiro ele vai estar aí nos ajudando aí com as despesas do retiro. Então, irmãos, se cada um vender o almoço, né, a gente já vai ter uma quantidade muito boa. A gente já deve ter uns 40 inscritos, né, retirantes aí. Então, são 60 vagas, ainda tem 20 vagas e tem gente lá fora querendo participar, irmão. Então, você que é da igreja, você tem, como é que fala? Prioridade, isso aí, né? Você tem prioridade, então você não deixa de dar o seu nome, depois conversa com a Alessandra, a Creusaí, né, o Coelho, aí é o modo que vai pagar em 20 vezes, em 100 vezes, a perder de vista, né? Aí, né, coloca na conta de Deus lá. Então, mas a gente dá um jeito. Então, dê o seu nome. Então, mas o principal, venda o almoço, ofereça para a família, vizinho, né, todo mundo que você encontrar. A lista já está rolando, né, a gente acho que já jogou a lista lá no grupo. Já temos aí alguns que já deram o nome lá de quantidade de almoço. Então você também possa lá falar, eu tenho, já ofereci 3 pessoas, vai querer. Dá o nome lá e depois domingo a gente vai, entrega, né? Ou vem almoçar aqui, a gente faz qualquer coisa. Tá bom, irmãos? Amém? Senão eu vou ficar falando muito aqui, pregar de novo aqui. Então, uma boa semana para os irmãos, né? Deus abençoe vocês, dê bastante saúde, possa comer bastante para ter bastante energia para aguentar a semana, né? Vai ter uma chuvinha de vez em quando aí, né? Mas Deus possa estar abençoando a gente nessa semana. Muito obrigado e fique com Deus.